nós temos aqui o professor Cristiano, que é graduado em Direito Privado, presidente da Comissão de Direito das Famílias da Ordem da Seccional Goiana, da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Comissão de Direito de Família do IBDFAM, GO, e do IBDFAM Nacional, membro da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Nacional, da Ordem Nacional, o Conselho Federal da Ordem, né? Então, professor Cristiano, sem mais delongas, né, passo a palavra para o senhor ter aí o tempo necessário para discorrer sobre o tema, a temática. Obrigado, professor Alexandre. Gostaria de agradecer também o professor Dielber pelo convite. É sempre uma honra falar para os alunos da Unifam, instituição essa que nós já visitamos algumas vezes com o projeto CDF Vai à Faculdade, que é uma oportunidade que temos de falar dos desafios que os jovens enfrentarão na advocacia familiarista. Com relação ao tema da teoria do afeto, né, a evolução do binômio ao quadrinômio, o que acontecendo é que o direito, cada vez mais, ele tem escutado as ruas. O direito tem dado ouvidos à sociedade. E quando, da realização do Código Civil, nós tivemos o binômio dos alimentos, necessidade versus possibilidade. A necessidade da criança, a possibilidade do alimentante, que geralmente é o pai, e a possibilidade desse alimentante. E vários critérios foram deixados à margem. Com o tempo, nós começamos a trabalhar com a jurisprudência, como o doutor Alexandre falou, da proporcionalidade, que aí seria a necessidade, a possibilidade, a proporcionalidade, para tentar ser mais justo, uma tentativa de justiça, que acabou virando, em muitos casos, uma espécie de punição, porque começaram a tratar, em diversos casos, essa proporcionalidade como deveres iguais, 50% para cada lado. A exemplo do que acontece nos alimentos extraordinários. Então, muitas mães foram punidas pela proporcionalidade, pelo fato dela ter sido enxergada de uma forma distorcida, diferente do que o advogado buscou na ocasião da jurisprudência. Então, o que nós temos que trabalhar quando a gente fala de quadrinômio é um fatorzinho extra que é muito importante, que é o tempo investido na criação dos filhos. Que isso advém da tese do trabalho invisível investido na maternidade, que quando foi levado em consideração o trabalho das mães. Só que, ao falar do quadrinômio, se eu levanto essa tese única e exclusivamente falando de mães, eu acabo deixando de fora também uma parcela significativa de pais que hoje têm a guarda de seus filhos, que cuidam dos seus filhos. Então, ao falar de quadrinômio dos alimentos, o que nós estamos buscando é uma forma que abranja pais e mães, ou seja, aquele que exerce a parentalidade com maior tempo, com maior dedicação, mas sem a visão focada 100% na questão do gênero. Porque quando a gente coloca esse foco da questão do gênero, a gente corre o risco de criar uma divisão. Então, quando nós pensamos em quadrinômio, a ideia foi justamente não criar essa ruptura baseada em gênero, separar pais e mães, mas sim o genitor responsável, o genitor ou a genitora responsável pela criação. Por óbvio, nós vivemos num país onde as mulheres naturalmente estão sobrecarregadas. Então, quando a gente fala de quadrinômio, 95% dos casos serão mulheres que terão que ter apreciado esse tempo que elas investem na criação dos filhos, pois elas exercem isso na maior parte do tempo. Então, nós não podemos fugir disso.
a ideia de tratar como quadrinômio foi tão somente para não entrarmos nessa guerra dos sexos, que é o que tem movimentado hoje nosso judiciário, nosso legislativo e assim por diante. Nós entramos tão enlouquecidamente nessa batalha dos sexos para, às vezes, enaltecer um sexo diminuindo o outro, que nós prejudicamos teses como a do quadrinômio. Então, ao tratar de forma mais neutra, eu não estou deixando de lado as mulheres. Eu só estou tentando fazer com que essa tese caia no ringue do gênero, no ringue direita versus esquerda, no ringue que muitas vezes é tratado como o bem contra o mal. Eu estou querendo fugir desse discurso. Eu estou querendo entrar numa análise realmente sociológica. Quem cuida? Por que essa pessoa cuida há mais tempo? Quais são essas condições? Vamos fazer uma investigação, vamos fazer uma análise social. Feita essa análise, é a mãe? Então esse tempo tem que ser levado em consideração. Esse tempo precisa ser parametrizado para que essa mãe não fique sobrecarregada e que essa mãe não seja castigada por ser mãe, que é uma das coisas que nós temos visto com bastante frequência. Do binômio, necessidade versus possibilidade, ele foi útil, ele foi adequado, foi necessário naquele momento. Mas ele é raso. O binômio ele acaba sendo bastante raso. E ele é raso ao ponto que ele só preocupa em ver necessidade financeira da criança, possibilidade financeira do genitor. E quando a gente trabalha só com aspectos financeiros, a gente trabalha no raso, a gente não consegue alcançar o que realmente é necessário. E aí, tratando dessa forma, a gente acaba condenando ou pai ou mãe a uma sobrecarga que não é considerada. Então, quando nós pensamos na questão do binômio, que aos meus olhos já é algo ultrapassado, e até aos olhos da jurisprudência já é ultrapassado, visto que a jurisprudência já enxerga o trinômio, nós temos a real necessidade dessa proporção. Essa proporção, muitas vezes, ela é tratada na proporção financeira, e aí ela fica rasa. Por quê? Se eu olho, olha, o pai está pagando aqui 50% das despesas do filho, então a mãe tem que pagar 50%, isso não é equilíbrio. Isso passa longe da equidade. Por quê? Porque essa mãe, ela está com uma maior dedicação aos cuidados do filho. E isso remete a gente à necessidade de alcançar uma nova parametrização. Uma parametrização que vá além do valor financeiro, que vá analisar esse tempo investido. Tá, aí muita gente pergunta, geralmente eu sou questionado por pais, quando eu apresento essa tese, e o pai fala, então me entrega a criança. Me entrega a criança que eu cuido, que eu faço, que eu isso, que eu aquilo. E aí a necessidade de estudos psicossociais que sejam bastante claros, bastante objetivos e que realmente façam um monitoramento real do que é melhor para a criança. Porque não é só pegar a criança como um arcabouço de encargos. Não é assim. Essa criança precisa ser, esse estudo precisa levar em consideração o que essa criança, o que ela quer, o que ela deseja, qual é o melhor ambiente para ela, qual ambiente proporciona maior desenvolvimento. E isso não está conectado apenas a finanças, isso está conectado a afeto, isso está conectado a ligações sentimentais, ligações construídas ao longo dessa convivência que estão muito além de questões financeiras. Então, quando nós pensamos na aplicação de um quadrinômio dos alimentos, o estudo psicossocial ele é bastante relevante para poder enxergar a realidade local daquela família, para poder entender, desculpa, para poder entender quem tem maior conexão com a criança, quem realmente dedica mais tempo à criança, quem tem melhores condições de tratar essa criança.
E aí o quadrinômio, ele não serve também só para isso. Ele funciona também como de certa forma, uma reparação social. Porque se eu enxergo que uma mãe dedica 90% do seu tempo para os filhos, por óbvio, essa mãe não tem que pagar 50% das despesas. Hipótese alguma ela tem que pagar 50% das despesas. Se tem 90% de dedicação do tempo e nós formos transformar isso numa fórmula matemática, essa mãe só deveria pagar 10% das despesas dos filhos. Por quê? Porque os outros 90% do tempo ela está dedicada. Ela está praticamente ali em 3, 4 turnos dedicada a essa criança. Ah, Cristiano, mas aí você vai fazer de um jeito onde essa mãe vai ser beneficiada. Então me apresenta qual o benefício que essa mãe tem. Qual o benefício que essa mãe tem? Vamos tratar isso de forma matemática. Vamos trabalhar como se fosse uma empresa. Qual o benefício que uma mãe tem ao cuidar do seu filho? Eu não estou falando de sentimentos, eu não estou falando de conexões afetivas, eu estou falando de recursos, de dinheiro. Vamos transformar essa relação de forma bastante fria, como se fosse uma empresa. Qual o benefício que essa mãe tem em investir 90% do seu tempo na criação de um filho e ainda ter que pagar 50% das despesas? A conta não fecha. A conta simplesmente não fecha. Essas mães têm dificuldade de fazer mestrado, de fazer doutorado. Essas mães têm dificuldade de promover uma capacitação para poder ganhar mais dinheiro. Essa mãe fica em segundo plano no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela está exercendo o papel de mãe. E não que exercer o papel de mãe seja algo ruim, em hipótese alguma. Mas, quando ela fez esse filho, tinha um pai. E se esse pai não está brigando pela guarda do filho ou não tem condições de exercer essa guarda após um exame, um estudo psicossocial, ficou comprovado que o lar da mãe é o melhor lar para o filho, por óbvio, deve haver sim uma compensação financeira. Ah, Cristiano, mas aí você só está pensando em classe média alta. Não, eu não estou pensando em classe média alta. Estou pensando em todas as classes. Porque quando um pai que ganha um salário mínimo, ele dá 300, 400 reais para que essa mãe banque os filhos, pode ter certeza que ela vai se virar e vai alcançar ali 2, 3 vezes mais esse valor que o pai colocou na relação. E por que ela consegue e ele não? Por que essa mãe paga luz, água, impostos da residência, impostos do veículo que essa criança usa, e isso não entra na conta? Porque se mora a mãe e o filho numa casa e tem um aluguel de R$ 2.000, é R$ 1.000 para cada. Esses R$ 1.000 do filho tem que entrar na conta. Ele precisa entrar na conta. E essa mãe trabalha 8 horas por dia. E à noite ela está lá com o filho ajudando nas tarefas, ajudando em tudo. E esse tempo? Esse tempo não tem que ser contabilizado? Se essa criança passar mal à noite, quem vai acompanhá-la no posto de saúde, quem vai acompanhá-la no pronto-socorro, é a mãe. É a mãe. Então, o terceiro turno dessa mãe não é contabilizado? Tudo isso tem que ser levado em consideração. O quadrinômio, todas as vezes que eu levo essa tese para os tribunais, uma das coisas que eu ouço é: mas aí eu estou condenando o pai. Estou condenando o pai. O valor vai ficar excessivamente alto, vai ficar oneroso para o pai. Gente, se a gente pensar que tempo é dinheiro, e o tempo que essa mãe investe? E o tempo que essa mãe investe? Ele tem que ser considerado. O negócio é que quando vai fechar essa conta nos tribunais, quando vai fechar essa conta na hora do cálculo da pensão, o tempo é colocado em segundo plano. Agora, com muito esforço, nós estamos convencendo a advocacia a colocar IPTU, IPVA, condomínio, colocar tudo isso, e estamos forçando os tribunais a julgarem com base nisso. Porque quem faz jurisprudência, é bom que todos os alunos aí saibam, quem faz jurisprudência não é juiz, não é desembargador, é advogado. É advogado que desenvolve tese, é advogado que faz tentação oral, é advogado que faz o convencimento. Então, somos nós os responsáveis por poder desenvolver essas teses
e aplicar isso daí nos tribunais. Somos nós que temos que convencer as câmaras, convencer os tribunais a criarem essas jurisprudências. Então, a assinatura da jurisprudência, apesar de ter o nome de um ministro, ter o nome ali do desembargador, ela deveria ter o nome do advogado que defendeu a tese. Então, somos nós que temos que levar essa cultura nova para dentro do judiciário. Somos nós. Nós não podemos delegar isso daí para que juízes iluminados enxerguem essa questão. Não funciona assim. Somos nós que temos que aproveitar eventos como esse para poder criar um pensamento no sentido de enxergar muito além do financeiro. Muito além do financeiro. A teoria do afeto, ela tem que necessariamente ser aplicada em todos os processos de família. Não dá para fazer um julgamento de processo de família com base apenas em números. Não se calcula pensão alimentícia com a calculadora na mão. A pensão alimentícia ela é calculada com base em números, com base em afeto, com base em conexão e com base em tempo despendido no cuidado dos filhos. Quando nós pensamos na pensão alimentícia apenas com 30% do salário, apenas como, olha, ele só ganha um salário mínimo, até tem um projeto de lei para limitar 30% do salário mínimo, pode ter certeza que nós estamos onerando um pai, mas condenando uma mãe. Outra vez eu insisto, eu não estou promovendo uma guerra dos sexos. Sou totalmente contrário a isso. O que eu estou falando é da realidade social brasileira, onde a maioria dos lares tem uma mulher sobrecarregada e um pai pagando uma parcela dessas contas. Mas a mulher é sobrecarregada. Se a gente fosse pensar bem, esse quadrinômio ele deveria existir até dentro das relações. Esse diálogo ele deveria já existir no pacto antinupcial. O pacto já deveria trabalhar essa informação. Porque quando uma mulher abre mão de tudo, abre mão ou faz uma pausa ali no tempo que ela está dedicando aos cuidados dos filhos, ela pausa no trabalho, ela se afasta do mercado, ela não evolui, ela não investe, ela não estuda, ela trava, ela congela. E esse reingresso dela para o mercado de trabalho, ela está lá atrás da fila de um monte de homem que tinha tempo para qualificar. Então, pode parecer que o quadrinômio é uma tese baseada no feminismo, tal. Não, o quadrinômio é baseado em equidade. Em equidade. Aqui eu não estou levantando nada, nenhuma tese do feminismo, eu não estou batendo na tecla de direita versus esquerda, eu não estou batendo nada disso. Eu estou falando de equidade nos relacionamentos. É isso que eu estou tratando. E o quadrinômio, ele é isso. Ele vai de encontro ao que a gente encontra no julgamento com perspectiva de gênero, no protocolo de gênero do CNJ. O quadrinômio vai de encontro a isso. O quadrinômio vai de encontro ao impacto laboral, a pressão que essa mãe sofre de não poder, de repente, ocupar um cargo de chefia porque tem que cuidar dos filhos. Ao travamento que essa mãe tem na carreira dela profissional e na carreira dela e na questão acadêmica, onde diversas mulheres não conseguem sequer fazer uma especialização, porque no horário da especialização ela tem que cuidar dos filhos. E não tem o suporte paterno. Ah, mas aí tem a avó, tem não sei o quê. Vó não é babá. Aqui no Brasil a gente tem essa, né, de tratar os avós como se naturalmente fosse um apêndice da mãe. Então, peraí, a mãe não vai poder, mas ela delega. No exterior, isso já é motivo para diversas ações pedindo pensão, pedindo uma complementação de renda. Eu tenho certeza que isso logo chega no Brasil de forma a limitar isso daí. Obrigação de filho, gente, ela tem que transitar entre pai e mãe. Pode até ter rede de apoio, mas a obrigação dos filhos, ele tem que ser resolvido, tem que ser solucionado com pai e mãe. E uma outra questão que nós temos que pensar, que, como eu falei anteriormente, dentro dos relacionamentos, é na equidade familiar. Se a teoria do quadrinômio fosse aplicada já no pacto antinupcial,
ou seja, antes da relação, ali, quando a coisa ainda está se estruturando para um casamento ou para uma união, se ela fosse estruturada ali, com certeza, havendo um divórcio, havendo uma ruptura, nós teríamos situações mais equilibradas, situações com um devido tratamento, para que não acontecesse o que acontece hoje. Para que não aconteça, como recentemente aconteceu numa sustentação oral, onde eu levantei a tese do quadrinômio e me foi questionado o seguinte: doutor, mas se a mãe não quer o filho, por que ela não entrega para o pai? Só que em momento algum foi levantada a questão da mãe não querer o filho. Em momento algum isso veio como discurso ou como tese na petição. Em momento algum isso apareceu no psicossocial. O estudo psicossocial deu que o lar referência materna era mais seguro e mais equilibrado. Então, de onde que o desembargador tirou essa ideia? O desembargador tirou essa ideia de uma questão já enraizada socialmente, onde a mulher é obrigada a cuidar dos filhos a qualquer custo. Não importa o custo social que essa mãe tem. Não importa. Para alguns, é uma obrigação oriunda que advém da maternidade. Ou seja, ser mãe em muitos casos, é uma condenação a uma vida injusta, no que diz respeito a uma comparação com o genitor. Então, quando a gente levanta esses assuntos, levamos isso aos tribunais, uma das maiores dificuldades que nós temos, e detalhe, sempre que falamos de quadrinômio, nós falamos de aplicação do protocolo de gênero. E aí alguns desembargadores falam, mas por que a aplicação do protocolo de gênero se não tem violência? Não tem, não? E a violência patrimonial? Quando eu impeço uma mãe de crescer, eu não estou impedindo essa mãe de avançar em questões financeiras? Se eu estou fazendo isso, eu, como judiciário, eu não estou praticando uma violência processual e institucional? Eu, como pai da criança, eu não estou praticando uma violência patrimonial? Então, como que eu posso afastar o quadrinômio da aplicação do protocolo de gênero? É impossível. Porque o protocolo de gênero é uma das ferramentas que visa a aplicação da tese do quadrinômio. Então, não há de se falar desse afastamento entre protocolo e quadrinômio se a única ferramenta que eu tenho hoje que possa me ajudar a aplicar essa tese é justamente o protocolo. O problema é, muitas vezes, o judiciário não enxerga a própria violência que ele pratica contra as mulheres. Muitas vezes, juízes, desembargadores e ministros não enxergam que, ao condenar essa mãe a viver com uma pensão irrisória para o seu filho, eles estão falando, você vai ter que trabalhar em sobrejornada. Você não vai poder estudar. Você não vai ter condição de abrir uma empresa. Se isso não é violência institucional, não é uma violência processual, eu sinceramente eu desconheço. Será que nós vamos ter que tratar como violência processual institucional casos como aquele caso que aconteceu em Santa Catarina, onde a moça foi praticamente agredida pelo juiz, pelo promotor? Só aquilo é violência? Pois para mim, não. Para mim, quando o judiciário não enxerga o tempo investido na criação dos filhos, esse judiciário está praticando violência, sim, contra essa genitora. E eu dou uma dica para todo mundo que vai começar na advocacia familiarista. Façam tabelas, mas não é tabela só com números, não. É tabela com tempo investido na maternidade. Aqui nós fazemos isso. Nós colocamos um dia, 24 horas, 30 dias, e colocamos o tempo que essa criança está vinculada à mãe e o tempo que ela está vinculada ao pai. Porque se não estão enxergando as teses, pelo menos que enxerguem as tabelas, que enxerguem os desenhos, que enxerguem de forma mais clara, objetiva, o tempo que essa mãe está ali dedicando ao filho. E nas tabelas, vocês conseguem colocar
uma tabela para o número, uma tabela para a hora investida, uma tabela que demonstra a sobrejornada. Então, quando você desenha isso, ou gráficos, nós trabalhamos muito com gráfico pizza, mostrando tempo investido num, tempo investido no outro, num período de 30 dias. Se com isso em mãos, o julgador não conseguir enxergar que há uma sobrecarga materna, aí a gente pode esquecer. Aí nós podemos esquecer, porque aí será a instituição em definitivo da violência processual, da violência institucional, principalmente contra as mães. Reitero, isso eu gosto de falar toda hora, porque depois as pessoas pegam recortes e ficam usando isso como se fosse uma verdade absoluta. Existem inúmeros casos onde os pais passam por isso, mas eles não chegam a um percentual nem de 10%. Então, quando nós trabalhamos isso, nós falamos muito em mulheres como sobrecarregadas, porque a gente tem que trabalhar com o que a sociedade nos apresenta. Então, o quadrinômio na prática. Perguntas básicas. Quem supervisiona as tarefas diárias e a rotina da criança? Quem acompanha essa criança em consultas médicas ou terapias? Quem busca essa criança na escola? Quem deixa essa criança na escola? Quem administra a agenda e a logística do filho? Quem faz comida para o filho? Quem troca uma fralda do filho? É simples. Respondam perguntas básicas do dia a dia e vocês vão entender a necessidade da aplicação do quadrinômio. O tempo não é ajuda. Tempo é trabalho parental. Tempo não é o pai é bonzinho e está me ajudando. Não, o pai está exercendo a parentalidade. Não tem ajuda paterna. É cumprimento de obrigação parental. Não existe um pai bonzinho que ajuda a mãe para ela estudar no final de semana. Ele está só cumprindo um dever. A parentalidade é dever de quem pôs filho no mundo. Não é um privilégio, não. É dever. Então, quando um pai assume isso para poder ajudar, entre aspas, a mãe a crescer profissionalmente, a descansar, ele não está sendo bonzinho. Ele está sendo correto. Apenas isso. Então, vamos lá. Hoje, para quem quer entender um pouco mais disso, eu recomendo que dê uma olhada na obra do professor Rodrigo da Cunha, presidente do IBDFAM, na doutora Giselda, e até mesmo, apesar dele estar respondendo processo criminal, mas isso não afasta o brilhantismo dele como autor, que é o Conrado Paulino. É interessante que vocês leiam isso para poder entender um pouco do tempo, desse tempo, de como funciona o cálculo desse tempo. E uma questão que nós temos que entender é não nos dar por vencido. Quem vai atuar na área de família tem que entender que nós enfrentamos um sistema que perpetua aí por muitas décadas. Nós estamos, muitas vezes, literalmente dando um burro em ponta de faca. Eu chego numa sustentação oral e falo sobre quadrinômio, aplicação do protocolo de gênero e ganho uma invertida, pode ter certeza que na sustentação de amanhã eu vou estar levantando a mesma tese. Eu vou estar defendendo isso, porque eu vou falar tanto até eles cansarem. Porque se a gente não dobra o judiciário, mostrando para eles, fazendo com que eles entendam a importância disso, nós temos que dobrar o judiciário pela insistência. Nós temos que dobrar o judiciário falando de teses como quadrinômio nas redes sociais. Nós temos que ensinar as mulheres a importância de brigar pelo quadrinômio. Nós temos que cobrar de deputadas, especialmente as deputadas, para que elas coloquem o quadrinômio assim como o binômio consta do código. Tira o binômio. Readequa. Coloca o tempo investido ali no código. A gente tem que lutar por isso. Recentemente, na minha atuação como presidente da Comissão de Direito das Famílias, nós, num trabalho de grupo, nós criamos um projeto de lei para isenção das custas nas ações de alimentos para crianças e adolescentes. E é tão engraçado que toda vez que nós vamos olhar esse projeto em Brasília, tem
homens articulando para poder travar esse projeto. Já tem uma jurisprudência do STJ que fala nesse sentido, que tem que ter essa isenção. Mas, mesmo assim, alguns juízes ainda eles estão remando contra essa maré. E aí, o que acontece? Nós apresentamos isso, não é aprovado ali no primeiro grau, a mãe tem que pagar custas, nós recorremos e o tribunal reforma. Nessa brincadeira, a gente perde 4, 5, 6 meses. Diante dessa resistência que a gente ainda encontra em alguns juízes e juízas, que fique bem claro, nós estamos movimentando no sentido de levar isso para a Assembleia Legislativa e para o Tribunal de Justiça, para que seja apresentado um projeto de alteração das custas do Tribunal de Justiça de Goiás, no sentido de que essa isenção já seja automática. E por que eu estou falando isso no meio de uma palestra para estudantes? É porque nós falamos sobre isso no perfil da Comissão de Direito das Famílias, no meu perfil e diversos outros perfis, e nós não temos adesão de mulheres, por incrível que pareça. Nós não temos a adesão de mulheres, nós não temos a adesão de professores, de professoras, que deveriam estar passando isso para os alunos para a gente criar uma grande corrente, ao ponto de que essa pressão fizesse o tribunal agir, fizesse o legislativo agir. Mas nós não temos. Nós sentimos que tem uma dificuldade muito grande de levar essas teses para as mulheres, de levar essa tese para o público em geral. E nós precisamos muito que vocês, principalmente um universo de alunos, uma instituição que sempre está abrindo espaço para o debate, como um evento como esse, para que vocês abracem causas como essa. Porque isso é um grãozinho de areia dentro da aplicação de um eventual quadrinômio. Porque se a mãe não consegue ter acesso à justiça, ela não tem como aplicar o binômio, o trinômio, o quadrinômio, ela não tem como nem ter pensão para o filho dela. E quem é condenado a isso não são as mães de classe baixa, são as mães de classe média. A mãe de classe média que ganha lá seus 8, 9 mil reais, ela às vezes não tem condição de entrar com uma ação. Ela está condenada a não entrar com ação porque o judiciário vai negar uma gratuidade para ela. Isso é vergonhoso. Aí a gente está aqui viajando na maionese, falando de quadrinômio, sendo que muitas vezes ela não tem acesso à justiça. Então, nós precisamos, desculpa estar usando esse espaço para isso, mas nós precisamos que todos vocês estejam engajados na campanha Criança Não Paga Custas, para que a gente possa mudar essa cultura aqui em Goiás. E já imaginou um estado conservador como Goiás? A gente tem um avanço desse, onde o próprio tribunal reconhece e altera o seu arcabouço de custas, isentando as mães. Isentando não só mães, mas se o pai for o responsável e quiser entrar com uma ação, ele também tem ele muitas vezes tem essa condenação de pagar custas. Só que a ação de alimentos, o pai e a mãe não são o polo ativo. O polo ativo é criança e adolescente. Então, estão condenando mães, em alguns casos pais, de algo que nem é deles. Ah, mas eles que administram. Mas é deles? Se não existisse o filho, eles teriam direito? Não. Então, não se discute. Polo ativo, passivo, é criança e adolescente. Mas vamos lá. Vamos voltar para aqui para o que interessa, mas eu precisava falar, né? Um espaço desse aqui eu vou deixar de falar? Nunca. Vamos lá. O pai tem visitas quinzenais, na grande maioria das vezes. Em grande parte dos casos, esse pai nem convive durante a semana. Então, se a gente fizer uma continha básica, o pai vai ver o filho 8 dias. 8 dias em 30. 22 dias são com a mãe. Esses 22 dias não tem que ser considerado? Esse tempo desses 22 dias, ele é ignorado? Ah, vamos colocar 30% de um salário mínimo. 30% do salário mínimo? Né? Não faz sentido. A conta não bate, a conta não fecha. Aí tá, aí tem a tal da guarda compartilhada, que é uma certa alucinação. Fala guarda compartilhada, a pessoa acha que tá tudo compartilhado, compartilhou o tempo, compartilhou. Não, só compartilhou mesmo
a responsabilidade. Na hora de escolher escola, na hora de escolher se faz natação, se não faz, tal, um monte de coisa. Aí muita gente usa isso para vetar que essas crianças façam atividades extras, que essa criança vá para uma escola melhor. Para quê? Para não potencializar gastos. Para não potencializar gastos. A pessoa não leva em consideração que ele só vê o filho 8 vezes no mês e ainda quer tirar as oportunidades do filho. A guarda compartilhada, muitas vezes, ela é utilizada como um instrumento de opressão. Porque ele tira de quem cuida do filho 22 dias o direito de escolher o que é melhor para o filho. Gente, é uma questão lógica. Se eu só vivo com o filho 8 dias no mês, eu não sei o que é o melhor para ele. Porque eu sou pai de final de semana. Eu sou o amigo do final de semana, o cara que leva no McDonald's, porque é lógico que a mãe não tem dinheiro para levar no McDonald's. É óbvio, a mãe não tem estrutura emocional e física. Mas o cara tem, né? O cara tem, ele tem o período que ele tá descansado, ele não leva no pronto-socorro. Então, é necessário que isso seja levado em consideração. Quer ver um outro fato? Crianças com necessidades especiais. Tratar crianças com necessidades especiais sem levar em consideração o tempo, aí vai me desculpar. Aí já não é, eu não sei nem que tipo de violência é, eu não sei mais definir qual a violência, porque aí eu acho que já tem todas. Aí é o combo da maldade. Quando o judiciário não leva em consideração essa sobrecarga do cuidado de uma criança especial, e diz de passagem, a gente convive aqui no escritório com muitos casos de crianças autistas. Essas crianças convivem tão pouco com seus pais que elas não querem ir para a casa do pai, porque eles têm rotina. E aí esse período não se enquadra, esse lapso sem convivência faz com que aquilo não vire uma rotina. Então aquilo acaba virando um sofrimento. E aí, com o tempo, o que esse pai fala? Ah, tá bom, se é o melhor para ele, eu paro de conviver. Vamos deixar ele aí final de semana. E aí essa mãe tem 30 dias cheios cuidando da criança. E a pensão é o mesmo valor. E quando a gente vai brigar por isso, mas tá bom, o valor tá bom, paga as contas. Eu não estou falando de contas. Não é conta que a gente está pensando aqui. Não é só dinheiro. A gente está precificando o tempo. Se não precificar o tempo, nós vamos ter uma legião de mulheres cansadas. Uma legião de mães frustradas. A maternidade passa a ser o que a gente vê muito em TikTok, tal, um peso. E hoje, se perguntar para a maioria das mulheres, a maternidade é um peso. É um peso romantizado. Meus filhos são tudo, meus filhos isso, meu filho aquilo. Meus filhos são tudo. Eu tenho 2 filhos, amo muito, sou apaixonado, são tudo para mim, daria vida para eles, mas cansa. Cansa. Eu tive um sistema de guarda alternada, então era uma semana com o outro. Cansa. Cansa. E não existe pai, não, viu, gente? É mãe e pai. É mãe e pai. Para de romantizar também a sobrecarga. Eu sou pai, que eu faço tudo. Não, você é sobrecarregado. Não tem pai, não. É mãe e pai. É mãe e pai, pronto e acabou. É mãe sobrecarregada ou pai sobrecarregado? É mãe sobrecarregada e pai folgado. É isso. Juridicamente, é isso. É o que nós temos. Um sobrecarregado e um que está ali podendo reconstruir a vida mais fácil. É isso que a gente vê. Paradigma tradicional. Quem paga quanto? É assim que a gente pensa. Quem paga quanto, né? Quem paga ali? Quem está pagando? Tá. Paradigma real é quem cuida e como cuida. Isso tem que ser pensado. O que nós temos que enfrentar não é quem paga, quanto paga, como paga. É quem cuida, como cuida, qual a necessidade dessa pessoa que cuida. Quadrinômio, como eu falei, é uma tese 100% voltada para a equidade. É a equidade na sua essência. É a equidade com suporte da aplicação do protocolo de gênero. É a equidade com a necessidade de uma renovação cultural.
é a equidade com a necessidade de enxergar numa teoria de pesos e contrapesos, fazendo usando outros argumentos jurídicos, mostrar que criar filho não é nada bonito, não é nada romântico, é sofrido pra caramba, exige luta pra caramba, e sempre tem um escravo e um que está podendo crescer. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês, é isso que nós temos trabalhado aqui no escritório, é isso que nós temos tentado trabalhar em nível de Comissão de Direito das Famílias da OAB Goiás. Como eu falei, nós precisamos da ajuda dos professores, dos alunos, dos formadores de opinião, no sentido de levar esse quadrinômio adiante, para que o Tribunal de Justiça de Goiás, quem sabe, gente, eu fico pensando nisso, porque sempre as novidades vêm do Sul. Sempre vem do Rio Grande do Sul, do Paraná, eventualmente Santa Catarina, mas Santa Catarina está bem rigoroso, lá está difícil mudar alguma coisa lá em Santa Catarina, mas eu sempre fico pensando, não dá para a gente pegar e virar referência em equidade, em justiças, em uma justiça que busque a equidade, protegendo essa criança, mas não colocando essa mãe como um capacho da relação. Eu acho que passou da hora do Tribunal de Justiça de Goiás estar à frente a um movimento, uma grande revolução, onde nós vamos poder realmente ser um exemplo de aplicação do protocolo, um exemplo de justiça social. Temos excelentes desembargadores de uma safra nova que está arrebentando, onde esse diálogo é possível. E a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar essa renovação. Mulheres brilhantes, como a doutora Ana Cristina Peternella, e assim, temos o doutor Anderson Máximo, que também tem uma visão mais moderna, e inclusive está fazendo um excelente trabalho agora no extrajudicial, visando a proteção patrimonial de mulheres. Então, nós temos que aproveitar essa safra para a gente poder fazer as grandes mudanças de visão do Tribunal de Justiça de Goiás. É isso, sigo à disposição de vocês aqui para a gente poder continuar, responder perguntas, e agradeço mais uma vez, doutor Dielber, doutor Alexandre, a direção da faculdade por esse espaço. Muito obrigado. Olá, obrigada. Obrigado, professor. Eu vou passar para você. Antes, só, muito obrigado, professor Cristiano. Antes de passar para a Aletheia, que é a nossa mediadora, eu tenho que fazer primeiro a sua apresentação, Aletheia. Me desculpe, né? A nossa professora Aletheia aqui no Centro Universitário Alfredo Nasser, ela, né, que é doutora em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, já está conosco aqui no Centro Universitário há algum tempo, né? Então eu passo aí para você, Aletheia, para você conduzir aí o restante, né, dessa mesa. Obrigada, professor Alexandre. Gostaria de parabenizar o professor Cristiano, doutor Cristiano. Vocês me escutam bem? Sim? A Maria do Socorro também, dá boa noite às minhas alunas, aos meus alunos. E aí, Cristiano, realmente eu não pude chegar no horário, porque eu busco os meninos na escola, né? Então, a gente tem trânsito, a gente tem isso, então a maternidade, e olha que eu sou casada, e os pais, meus filhos, meu esposo, a gente tem uma relação muito boa e a gente divide as obrigações. Então, mesmo assim, nós somos sobrecarregadas, nós mulheres. Eu reconheço meu lugar de privilégio, de onde estou mais, eu exerço o trabalho remunerado, não remunerado, o trabalho invisível, que é o trabalho de cuidado. Então, você apresentou pontos muito positivos. Esse quadrinômio, ele tem que ser instrumentalizado e utilizado, porque se nós vivemos num modelo neoliberal, né, então, assim, se a gente troca força de trabalho por dinheiro, é ele mesmo que tem que ser indenizado. Então, a nível de informação, já vou passar para a professora Maria do Socorro, a OIT demonstra que 34,2% das mulheres do Brasil ativas na faixa, elas não trabalham, porque elas dedicam exclusivamente ao trabalho de cuidado dos filhos ou de algum parente. E
Em homens são 3,5%, né, que fazem isso. Nós dedicamos as mulheres que estão ativas, que estão trabalhando, numa, se- no, no- em uma semana a gente dedica exclusivamente, mesmo aquelas que trabalham, nós dedicamos 24 horas ao trabalho invisível de cuidado, enquanto os homens dedicam 11 horas. Então, o quadrinômio, o protocolo de perspectiva de gênero, ele tem que ser aplicado. E a gente precisa que as nossas advogados, os nossos alunos, assim como foi hoje na palestra da manhã, que a gente tratou sobre o protocolo em perspectiva de gênero, ele precisa ser arraigado à nossa cultura, né? Então, vou passar agora a professora Maria do Socorro para fazer as considerações dela. E aí, no final, a gente tendo tempo, eu passo as perguntas dos nossos alunos e das nossas alunas. Maria, acho que seu microfone está desligado. Estão me ouvindo? Sim? Deixa eu baixar esse. Eu escuto com eco. Vocês também escutam com eco ou não? Eu gostaria de. Professora, a senhora está com o YouTube ligado também? Oi? O microfone acabei de ligar. Ah, Certo. Pronto. A gente tem uma Estão me ouvindo microfonia, agora? professora. Não sei se você está com dois dispositivos ligados. A gente escuta uma microfonia. Agora pode ligar o microfone aqui do computador de onde você estiver utilizando. Ou Pronto. Acredito que agora está. eu ainda escuto a microfonia. professora, a senhora está com dois aparelhos? A senhora está com o celular e o computador ligados? Isso. Por conta do Então aí a senhora microfone. desliga um deles, coloca mudo um deles. Certo. Vou Só ligar um o do deles, celular. professora. Está ouvindo agora? Sim. Sim. Sim? Ótimo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Alexandre, ao professor Fernando pelo convite, né? E gostaria de agradecer ao professor Cristiano Melo, dizer que foi surpreendente a apresentação que o senhor fez, falando sobre o quadrinômio, e falar que hoje, por incrível que pareça, bebi na sua fonte de estudos, né? Porque durante a tarde eu fui dar uma olhada sobre o conteúdo, sobre o assunto, e acabei fazendo uma leitura muito interessante de uma tese do professor Cristiano falando sobre o patrimônio. É um assunto muito importante, né, sobretudo para as mulheres, porque, como já foi dito aqui, mais de 90%, né, das pessoas do pai ou da mãe que cuida, na verdade, mais de 90% são as mulheres que cuidam, são as mães. E essas mães, elas são bastante prejudicadas, não pelo fato do cuidar, né, porque é trabalhoso cuidar dos filhos, tem que ser prazeroso também, mas como o professor Cristiano falou, tem um certo peso, né? E esse peso, quando não é dividido, acaba que o sofrimento da mãe torna-se maior e não tem nenhuma forma de reconhecimento por parte do pai, vamos dizer assim, né? Eu achei muito interessante a palestra do professor, e eu guardei, inclusive, uma mensagem do próprio professor Cristiano, e fiz a leitura e achei muito interessante e gostaria de citar, falando sobre a questão do afeto. Ele colocou o seguinte: alimentar não é só pagar, é estar, é educar e é cuidar, né? Então, o pai que paga a pensão alimentícia, ele foca, muitas das vezes, na questão do pagar o valor econômico, né? Ele centraliza isso no valor econômico e muitos chegam a citar, a falar que não vai pagar um valor acima dos 30%,
porque não vai manter o luxo daquela mulher. Então, eles pensam no valor dos 30% do salário mínimo, vamos colocar aqui o mínimo, né? Porque a maioria ganham até muito mais do que isso, 30% da sua renda mensal. Eles pensam no luxo da mulher, eles pensam que esses 30% ainda pode dar um luxo a essa mulher. Sendo que, se for colocar na ponta aí da caneta, né, como o professor falou e bem disse, isso perpassa muito mais saindo do bolso daquela mulher, daquela que vai manter o seu lar, que vai manter esse filho, e ainda vai dedicar o seu tempo para cuidar dessa criança, do que simplesmente um valor simbólico. Eu considero muito simbólico, dependendo do valor que esse pai costuma ter como renda mensal. E aí, eu só gostaria de acrescentar isso e pedir ao professor Cristiano que fale sobre se o senhor teve alguma experiência de algum pai que chegou a falar para o senhor que o valor que paga está pagando o luxo da mãe. Olha, assim, eu tenho não sei se é defeito ou se virtude, mas eu escolho as brigas. Eu escolho as brigas. Eu não consigo defender quem eu não acredito no caráter. Eu não consigo. Então, e uma questão que eu faço aqui no escritório é vincular a advocacia à psicologia. Se eu vejo que o pai é um ser desinformado, mas que é um bom caráter, não que eu seja a última Coca-Cola do deserto, ele pode procurar qualquer outro advogado, é uma liberdade dele. Mas se ele quer trabalhar comigo, ele vai ter que fazer acompanhamento psicológico. E ele vai ter que me permitir que eu vá em pelo menos uma sessão a cada 3 meses, durante o período do processo, para eu conversar com a psicóloga e ver se está tendo uma evolução. E nós já tivemos casos bastante positivos. Agora, se eu percebo que é um pai ou uma mãe um mau caráter, eu não vou advogar para eles. E eu acredito que quando o pai já parte desse pressuposto de que a mãe vai pegar o dinheiro para gastar com, né, para luxar, né, a expressão que usam, ou para gastar com outros homens, sem ter provas concretas disso, eu já começo a duvidar do caráter dessa pessoa. Então, dificilmente essa pessoa vai estar ali como meu cliente. E quando ele está na posição adversa, aí ele vai conhecer o protocolo de aplicação do gênero, porque ele está praticando violência contra a minha cliente. Então, pode ser um certo radicalismo meu, e eu estou deixando dinheiro na mesa, mas eu estou deixando dinheiro na mesa e dormindo com a consciência tranquila. Que os meus clientes homens são bons pais. Isso eu tenho a certeza. Bem como as minhas clientes, elas demonstram para mim ser boas mães. Porque aqui no escritório, o principal é o bem-estar dos filhos. E eu falo isso para o meu cliente, eu não importa se você vai ganhar ou perder, eu importo que seu filho se dê bem. Esse é o discurso aqui do escritório. Então, quem procura aqui o escritório tem que estar preparado para isso. Se não quer isso, melhor nem procurar, porque é a primeira coisa que vai ouvir. Então, assim, homens que falam isso, existem bastante. Existem muitos. E a gente enfrenta muitos aqui. O pessoal acha que é um meme. Não é um meme. É fato. Principalmente se ele tiver com dor de cotovelo, não aceitando o término da relação. Aí ele vai tentar denigrir a imagem da mulher, e aí a gente volta na palestra que teve hoje de manhã. A gente precisa trabalhar com a aplicação do protocolo de gênero para coibir esse discurso. Para que esse discurso não volte a contaminar os tribunais. É isso. Verdade, muito obrigada. E aí, Muito obrigada. A professora Maria do Socorro tem mais alguma... Eu agora, vendo essas palavras do senhor, cito as suas próprias palavras quando o senhor falou assim, advocacia familiarista deve lembrar
Não servimos não servimos vaidades, a vaidades, mas a mas a justiça justiça e e a a proteção proteção dos dos vulneráveis. vulneráveis. Achei muito Achei muito interessante interessante essa frase frase que o senhor usa, usa, que é justamente isso que o senhor acabou justamente de isso que o passar. senhor acabou de passar Muito para a obrigada gente. Muito obrigada pela explicação pela sobre explicação sobre esse fato. Muito obrigada, Muito professor obrigada, Alexandre. professor Alexandre. Professora Maria do Socorro, tem mais alguma Passa a consideração? Passa a palavra, professor Alexandre. professor Alexandre. Sim. Acredito A que a palavra da professora... Aleteia. Pronto, professora Pronto, Aletheia, professora muito Aletheia, obrigada. muito obrigada.